Meus irmãos, abra sua Bíblia novamente no Salmo de número 125. Nós estamos pregando sobre os salmos de romagem, peregrinação, dos degraus, salmos de subida, como você quiser nomear. A ideia é nos identificarmos como peregrinos / discípulos do Senhor Jesus, numa jornada de espiritualidade, aprofundamento e vida com Deus. Salmo de número 125. Você achou, diz um glória a Deus aí. Não, é brincadeira. Então, agora tem que fazer, né? Você achou, diz glória a Deus. Não achou, diz misericórdia. Vocês estão bom de Bíblia, hein? Que bom. Salmo de número 125. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Eu vou ler numa outra versão a mensagem do Eugene Peterson. O livro que nós estamos baseando é do mesmo autor. Ele escreveu uma Bíblia, na verdade é uma paráfrase, uma tradução mais acessível. E o nome dessa Bíblia é A Mensagem. Então, o livro que nós estamos baseando, Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Como o pastor falou para os homens ontem, a ideia é que a gente prega baseado em livros, é para que os irmãos possam saber boas literaturas as quais podem ler. E o que ele não falou ontem no Encontro dos Homens é que a gente tem esse livro em PDF. Se você quiser, a gente manda para você, tá bom? Como não está gravando nem transmitindo, a gente pode falar essas coisas, tá? Salmo 125, na versão A Mensagem, diz assim: os que confiam no Eterno são como o monte Sião, nada pode abalá-lo. É uma rocha segura em que você pode confiar. As montanhas circundam Jerusalém e o Eterno circunda o seu povo. Sempre foi e sempre será assim. Os ímpios nunca tomarão o lugar nem a porção dos justos, para que não reine a violência. Sê bondoso para com os bons, ó Eterno, para com os que têm coração justo. Quanto aos perversos, o Eterno os prenderá e dará a eles o castigo que merecem, pois são incorrigíveis. Que haja paz sobre Israel. Quero convidar você a fechar os seus olhos para que a gente ore mais uma vez. Deus, ministra no nosso coração o teu querer, a tua vontade. Nós temos lido a tua palavra desde o início desse culto com o Salmo 18, agora com o Salmo 125. E o que nós oramos, pedimos, rogamos ao Senhor, é que o Senhor ministre no nosso coração a tua bondade, a tua graça, o teu amor, o teu perdão, como nós acabamos de cantar. E que saiamos daqui hoje, cheios do teu amor, para vivermos em comunidade com as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Talvez a definição da imagem não esteja tão legal quanto eu queria que estivesse, mas é alguém olhando para um horizonte e no entorno do horizonte tem uma cadeia de montanhas. A minha perspectiva quase sempre quando eu leio o Salmo, quando eu leio um livro de alguém, como o livro do Eugene Peterson, é a seguinte pergunta: o que ele viu que eu ainda não vi? E talvez a observação do salmista seja de alguém olhando de fora da cidade e vendo os montes no entorno da cidade e fazendo essa relação de Deus cuidando de nós. Então talvez a nossa análise deva ser o seguinte: olhar para o entorno da nossa vida, olhar para tudo que está no periférico da nossa vida e talvez enxergarmos no meio de tudo isso o cuidado, a mão e a proteção do nosso Deus. Em outras palavras, quando você foca a sua visão somente numa árvore, você vai ver aquela árvore, os frutos daquela árvore, a copa daquela árvore, o tronco daquela árvore, os defeitos daquela árvore. Quando você sai um pouquinho e você começa a olhar a floresta, você vai ver muito mais árvores
talvez mais fortes, mais bonitas, mais verdes, com mais frutos do que aquela que você estava observando. Então, os olhos do salmista nos mostram uma face de Deus que nós precisamos enxergar, que é a segurança que Deus nos dá. E a segurança, desde o início eu preciso afirmar isso, é uma segurança dupla que Deus nos dá nesse texto. A primeira delas é uma segurança na salvação. Se você lembrar bem, e se você fizer algum tempo de história nessa igreja, você vai lembrar de pessoas que entraram e saíram nessa igreja. Pessoas que fizeram parte do hall de membros e que não fazem mais parte hoje. Pessoas que ergueram as mãos junto conosco aqui em louvor, adoração a Deus, e que hoje não fazem mais parte da nossa comunidade. Primeiro, Deus nos guarda no seguinte significado: Ele nos sustenta diante dele em louvor e adoração. Segundo, Ele nos sustenta dos inimigos que estão à nossa volta. As duas abordagens estão presentes no Salmo 125. Normalmente, quando a gente faz uma pregação, e o pastor Antônio tem feito isso, essas últimas pregações de maneira excelente, a gente sempre quer chegar em Jesus. Mas não há outra forma mais incrível de chegar em Jesus no Salmo 125 do que a canção que nós cantamos logo no início. E começamos com essa frase: não dá, sem Jesus não dá, para viver não dá, sem Jesus não dá. Acho que essa é a maior expressão cristocêntrica que o texto nos dá. Nós só podemos permanecer fiéis ao Senhor e diante do Senhor por causa de Jesus, e nós só recebemos a proteção que Ele nos dá por causa de Jesus. Então, talvez você esteja olhando para os montes, e o monte surpreenda você. Obviamente, você tem que lembrar que nós estamos em Monte Mor, o monte maior. E talvez você esteja surpreso com esse monte maior. Eu preciso te dizer que, apesar do salmista falar de um monte que protege Jerusalém, nós cremos num Deus que se estende muito mais do que os montes que circundam Jerusalém. Ele é mais poderoso, ele é mais forte e ele de fato e de verdade é indestrutível. A montanha tem um aspecto para nós de indestrutível. Mas quem de fato e de verdade é o nosso Deus. E essa deve ser a nossa conclusão. Em última instância, nós não confiamos num monte. Ou nós não confiamos em nós mesmos. Nós confiamos num Jesus que nos segura pela mão e não nos faz cair. Nós confiamos num Jesus que nos protege e nos livra do mal. É sobre isso esse texto. A segurança que ele nos dá. Além disso, o Salmo 125, a ênfase dele não está na precariedade da vida cristã. Quando eu estou pensando em precariedade da vida cristã, eu preciso dizer que o nosso discipulado, e qualquer discipulado, qualquer plano de discipulado vai ser falho. Eu li o livro de uma igreja chamada Weak Church, e daí eles vendem a forma deles de discipulado, eles vendem num livro, né? E se você quiser replicar, eles dão toda a assessoria para isso. Só que a forma de discipulado deles funcionou bem lá para a região onde eles estão, lá perto da Índia, lá perto da China, com aquelas pessoas naquela cultura e naquele tempo. Em regiões mais ocidentais, por exemplo, a América do Norte, não funcionou tão bem. Por que eu estou falando isso? Porque esses planos de discipulado podem falhar. Em última instância, as igrejas podem falhar e vão falhar. E se a gente distribuir um papel aqui e perguntar assim, quais são os defeitos da igreja? Provavelmente você vai conseguir apontar alguns delas e que a maioria das pessoas provavelmente vai identificar como algo de fato e de verdade verdadeiro. Fato de verdade verdadeiro é ótimo, né? Extremamente redundante. Que orgulho de comunicador, viu? Meu curso de letras foi jogado no lixo agora. Mas quando eu penso nisso, e eu penso nessa lista, a gente podia fazer uma lista do defeito dos pastores, né? Um é corintiano, o outro é São Paulino. Já começa por aí, né? Para alguns que são palmeirenses, a lista piora aí, né?
Mas você pode fazer uma lista enorme dos defeitos dos pastores, defeito dos líderes, defeito dos nossos ecos, e a lista vai ficar enorme. Por que eu estou lembrando tudo isso? Porque o Salmo 125 não é sobre a precariedade da igreja, ou sobre a precariedade do povo de Israel. É sobre um Deus que nos guarda, é sobre um Deus que nos fortalece, é sobre um Deus que nos protege. É sobre a solidez que há em Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que essa igreja vai oscilar, que essa igreja vai falhar, que essa igreja não vai atender todos os ministérios a contento, que essa igreja vai falhar em alguma pregação, que esses líderes que estão aqui em algum momento vão errar e vão falhar com você. O pastor Antônio falou ontem algo para os homens que é verdadeiro. Ele pegou e falou assim: eu não escondo os meus pecados. E daí ele falou algo relacionado a uma falha dele. Eu não vou falar para vocês. Os homens venham no próximo e quem sabe ele fala de novo. Mas a gente não está aqui para esconder os nossos defeitos. Ao mesmo tempo, nós não estamos aqui para jogar a nossa igreja no chão. Eu preciso afirmar que a nossa igreja é sustentada pelo Senhor Jesus. Mês que vem, 63 anos no qual o Senhor tem agido, guardado, preservado e sustentado a nossa igreja no Monte Maior. E isso para nós é motivo de muita alegria. Mas a solidez na qual a igreja e no qual as nossas vidas devem estar sustentadas não reside em nós, nem nas nossas habilidades e competências, mas na solidez daquele que nunca falha, na solidez daquele no qual ele disponibiliza todo o poder que ele tem ao nosso favor. E nós vivemos igreja baseado em quem Deus é. Todos vocês que se tornaram membros da igreja, a pergunta que foi feita para vocês é: vocês permanecem ser fiéis enquanto essa igreja e a liderança dela permanecer fiel à Escritura? Isso significa que nós somos dependentes do Senhor e queremos viver essa dependência. E isso nos dá solidez naquilo que a gente vive como igreja aqui. Então, viver como cristão não é caminhar na corda bamba, sem nenhuma rede de segurança. O Peterson, quando ele fala um pouco sobre isso, ele vai falar um pouquinho sobre escalada, e ele diz que a escalada sempre tem uma corda te segurando, o que te dá uma certa segurança para você seguir na sua jornada. Então, dito isso, eu preciso afirmar que essa igreja não é perfeita, mas que nós estamos tentando viver debaixo de uma solidez que é no Senhor e pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, eu preciso afirmar que Deus é digno de toda a nossa confiança. As pessoas vão cair, as pessoas vão falhar, as pessoas vão pecar, as pessoas vão ser mal educadas com você, as pessoas vão te esquecer, as pessoas vão pisar em você, mas Deus é digno de toda a confiança. Se tem alguém que não vai falhar com você, esse alguém é Deus. Mas quando eu estava pensando nisso, eu não estava nem pensando em falar sobre isso. A minha ideia era para falar o seguinte: se Deus é digno de toda a confiança, quem deve ser o centro da nossa vida deve ser Deus. E se vocês repararem bem, quando ele fala dos 2 primeiros versículos, ele vai falar assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Daí ele inverte a figura, porque no começo, o monte é a igreja, é o Israel. Depois ele inverte, ele vai dizer assim: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Ele usa a mesma figura no texto de 2 formas, para expressar o quê? Que as 2 coisas andam juntas. Nós somos edificados no Senhor, porque a centralidade da nossa vida deve ser o Senhor. E ao mesmo tempo que Ele nos faz fortes como monte, Ele é o monte no qual nós somos protegidos. E aí você pode fazer uma extensa lista do porquê Deus é digno da nossa confiança. Aqui no Salmo, fala da proteção, fala do cuidado, fala da salvação de Deus. Em outras palavras,
Você pode crer que Deus é digno de confiança pelos seus feitos. E a Bíblia é constante em afirmar os seus feitos. E sempre volta para isso. Por que eu estou voltando em Gênesis sempre? Porque eles sempre voltam para o Pentateuco. Eles estão nos livros históricos. Josué, Samuel, Reis, Ruth, Crônicas. E eles voltam para aquilo que Deus fez para eles no Pentateuco. Eles voltam para a criação, eles voltam para a lei, eles voltam para a libertação. Os grandes feitos do Senhor. Quando você começa a ler os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, eles voltam sempre para o Pentateuco, eles voltam sempre para o início, mostrando o quê? Os grandes feitos do Senhor. E talvez você esteja pensando assim, mas e os grandes feitos na minha vida? Daí eu quero lembrar uma música. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. E eu quero te lembrar de Gênesis 50, versículo 20. Deus transformou o mal em bem, para que muita vida fosse preservada. A pergunta é, quais são os grandes feitos do Senhor na sua vida? Eu tenho insistido nisso com algumas pessoas, porque toda vez que a gente coloca essas coisas no papel, a gente lembra com mais facilidade. Quais são as bênçãos que Deus tem te dado? Coloca no papel, escreve elas. Lembra dela. Quais são os grandes feitos de Deus na sua vida? Coloca no papel. Lembre-se delas. Lembre-se delas. Haverá momentos ruins? Claro que sim. Eles estavam 400 anos escravos no Egito. Eles foram libertos. Eu e você também éramos escravos, biblicamente falando, escravos do pecado. E Jesus nos libertou do pecado. Você não vive mais nas amarras do pecado. O escrito de dívida que era contrário a nós foi pago por Cristo Jesus. Ele te colocou num monte firme. Ele te colocou sobre uma rocha que não vacila. Agora, você também pode ser grato ao Senhor pela sua presença e proteção. É sobre isso que o Salmo fala. Se Deus está no centro, ou se Deus está nos montes em volta, o que importa para mim e para você é a presença dele. A presença de Deus é uma presença diferente. Eu fiz slide, gente. Esse negócio está no slide. Tá vendo? É falta de usar esse trem. Quando faz, esquece de pôr. Mas são só os pontos, tá? O que está nas entrelinhas eu estou falando. A presença de Deus está no nosso meio. E a presença do Senhor é uma presença abençoadora, é uma presença protetora. Na verdade, talvez o termo correto para a gente usar aqui é providência. Nós cremos num Deus de providência. A providência do Senhor é o que não permite que a gente caia, e a providência do Senhor é o que permite a proteção sobre as nossas vidas. Portanto, Deus é digno da nossa confiança. Segundo lugar, a igreja triunfante. Deixa eu ler se eu coloquei mais claro ali. Sabe quando você escreve errado e agora você precisa ficar pensando por que você escreveu isso? Esquece o não ali, tá? Risca o não. Nando, você consegue editar aí para mim, Nando? A igreja triunfante é aquela que Deus faz com que permaneça. É isso. Riscou não? Pronto, nunca teve não. A igreja triunfante é aquela que Deus faz com que permaneça. Nesse sentido, sempre haverá pessoas que permanecem. Biblicamente falando, o nome disso é remanescente. Se vocês lerem um livro de um autor chamado Van Groningen, ele escreveu uma trilogia só no Antigo Testamento, cada um dos livros, 600, 700 páginas, ele fala o seguinte: há sempre um fio condutor na Bíblia. E dentro desse fio há 3 dobras no cordão. Um deles é o mediador. O mediador é outro nome dado por remanescente. Um texto que isso mostra claramente é quando Elias está lá depressivo no monte e Deus fala para ele assim: meu filho, você não é o único que permaneceu fiel.
Deus ainda preservou 7.000 que não caíram diante de Baal. Eu acho que eu estou esquecendo como que prega, alemão. Porque eu pulei uma citação aqui. Então, esquece o ponto 2, no ponto 1 ainda. Tanto na Bíblia, como nas tradições pastorais da igreja, encontrei um pano de fundo de confiança, uma segurança descansada entre as pessoas de fé. Quem falou isso? Eugene Peterson. Deus é digno de confiança. Agora eu vou voltar para o ponto 2, continuando onde eu estava. Pessoas permanecem ou saem da igreja, e isso acontece muito. A gente tenta deixar a porta da frente sempre grande e a porta do fundo sempre menor. Na verdade, a gente tem aberto muito pouco essa porta do fundo aqui. É para tentar que as pessoas não fujam por aqui. Está trancada, viu? A gente tem enxergo sempre aberto por lá e não aberto por aqui. A ideia é que as pessoas fiquem. A ideia é que as pessoas permaneçam. E o salmista, ele trata bem sobre isso. O versículo 5, ele vai dizer assim: mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o que na versão de Eugene Peterson ele vai falar assim, quanto aos perversos, ele está falando de pessoas que caem. O salmista está falando de pessoas que se desviam. O salmista está falando de pessoas que abandonaram a fé. E com isso eu preciso afirmar novamente o ponto 2 aqui. Há pessoas que entram e saem na igreja, mas a igreja triunfante do Senhor Jesus é aquela que Ele faz perseverar até o fim. E esse é um dos 5 pontos da soteriologia calvinista, que afirma a perseverança dos santos. Que você permanece fiel até o fim? Não. Que o Espírito Santo age na sua vida e faz com que você permaneça nos caminhos do Senhor até o fim. Mesmo quando você se decepciona com as pessoas, com a igreja, com o ministério infantil, com o ministério de louvor, com o eco que você faz parte e por aí vai. Ele sustenta a sua vida. Ele persevera a sua vida. Mesmo quando a igreja como instituição falha com você, ele age para que os remanescentes permaneçam. Agora, isso não significa que a gente não deva pensar em meios pelos quais as pessoas devam ficar. Eu entendo que o nosso ministério infantil, o nosso ministério de louvor, o nosso coral, os nossos grupos eco, o nosso ministério de famílias e casais, devam crescer, devam amadurecer, devam zelar cada vez mais por programações melhores. Eu não estou negando que a gente deva fazer isso. Eu não estou com aquela síndrome, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Nós estamos lidando com um Deus que transforma nosso coração e que transforma a nossa igreja. E que a gente precisa olhar para nós e fazer um checklist daquilo que precisa ser melhorado, aperfeiçoado. E com coragem, com ousadia e com maturidade. Por que eu estou falando com maturidade? De vez em quando a gente olha para essas coisas e a gente age como dono daquilo. E a pessoa fazer uma crítica, parece que você fica nervoso com aquilo. Para que a igreja cresça, se desenvolva, amadureça e gere mais frutos, a gente precisa fazer uma boa análise dela. Nossa, eu estou parecendo o Fábio aqui agora, pastor. Conversa de bastidores, tá, gente? Desculpa. A gente precisa olhar também e perceber que as pessoas, elas ficam na igreja, até quando o volume do louvor está alto, até quando o louvor erra, quando a gente erra durante as músicas, e já aconteceu várias vezes, as pessoas até ficam na igreja por causa disso. As pessoas até ficam na igreja quando elas acham que o ministério infantil podia ser melhor. Elas ficam. Elas até ficam na igreja quando elas pensam assim, os jovens e adolescentes podiam ter um outro tipo de ministério. Elas até ficam. Mas elas não ficam na igreja quando elas não percebem uma busca por relacionamentos. Aí elas saem da igreja. Quando elas não percebem que são amadas e queridas pelas pessoas. Quando elas não olham no olho da pessoa e não encontram nas pessoas uma reciprocidade. O que eu quero afirmar com isso? A gente precisa olhar um para o outro aqui.
A gente precisa sair do nosso casulo e olhar para as outras pessoas e amar as outras pessoas. E abrir as portas da nossa vida, do nosso carro, da nossa casa, da nossa carteira para as outras pessoas. A gente precisa amar as outras pessoas. Há pessoas que entram aqui que precisam desse acolhimento, dessa aceitação, desse abraço, dessa reconciliação, desse perdão. A gente está falando de um Deus que sustenta a igreja? Claro que sim. Mas de vez em quando a gente usa isso como desculpa. Para a gente não olhar para as pessoas à nossa volta e para a gente não amar as pessoas que nós deveríamos amar. Terceiro lugar. Terceiro lugar não. Tem uma frase aqui. Eu acho que eu vou pedir para o pastor para eu pregar mais vezes, daí quem sabe eu volto a acertar essas coisas. A pessoa de fé é circundada pelo Senhor. Melhor do que a muralha de uma cidade, melhor do que uma fortaleza militar, é a presença do Deus da paz. Agora sim. Terceiro lugar, Deus age com bondade para com o seu povo. O versículo 3 e o versículo 4 vai falar dos ímpios em contraste com os justos. E de como os ímpios agem com injustiça. E como os justos não devem agir da mesma forma. Porque senão eles seriam identificados com essas pessoas. Eu preciso primeiro lembrar que o termo tanto justiça quanto injustiça procedem da palavra hebraica tzedek. Tzedek é uma justiça suprema que é aplicada a Deus quando Ele age em nosso favor para que nós sejamos aceitos diante dEle por causa do mérito dEle. Isso significa que os ímpios são lo-tzedek e que os justificados são tzedek. Nesse sentido ainda, eu preciso afirmar que não há um justo sequer sobre a face da terra, mas que eu e você somos considerados justos por causa dos méritos de Cristo. O que isso significa? Que Cristo, quando olha para a nossa vida, quando Deus olha para a nossa vida, Ele não vê eu ou você. Ele vê Jesus Cristo na nossa vida e por isso nós somos aceitos diante dEle. Agora, o ímpio, em contrapartida, por ele ser lo-tzedek, o que é visto é a injustiça, é o pecado, é o mundanismo. E isso, em contraste com o cristão, mostra a justiça e a bondade de Deus. Porque nós não somos justos por causa daquilo que a gente faz. Você não é justo porque você ora. Você não é justo porque você lê a Bíblia. Você não é nem justo porque você vem no culto domingo à noite. Você é justo porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e de uma vez por todas te fez aceito diante de Deus. Isso é uma ação pontual e definitiva. É feito uma única vez. Não é repetido na sua história. Ele te fez justo diante de Deus. Por isso você pode orar. Por isso você pode ler a Bíblia. Por isso você pode se reunir aqui. Não é por causa de você. Não é o seu emprego, não é a sua faculdade, não é a sua beleza, não é o seu time de futebol, não é a sua competência, não é nem a sua amizade com as pessoas dentro da igreja. Apesar de eu julgar que é importante ter amigos dentro da igreja. É por causa de quem ele é. E isso revela a bondade dele. Só que essa bondade é estendida para nós no seguinte aspecto. Eu e você somos chamados para viver de maneira justa e bondosa, da mesma forma que o nosso Deus age conosco. O Peterson vai dizer assim: o mundo externo é apenas uma extensão de um mundo interno, espiritual. Deus está agindo no seu interior. Justificação é um termo dentro daquilo que é chamado de ordo salutis, que compreende santificação, glorificação, a conversão, arrependimento, fé, dentre outros elementos que Deus faz quando Ele começa a nos salvar. Tudo isso é uma ação dentro de nós e que reverbera externamente. O que isso significa? Deus está agindo no nosso coração,
Deus está agindo na nossa mente, Deus está agindo no nosso interior, a justiça dele está invadindo todos nós, de tal forma que a gente vai agir com justiça de maneira externa. O que é algo justo? A gente confunde justo com apertado. Eu sei que vocês pensaram, na minha calça. E isso é pecado, viu? Só quero dizer que isso é bullying e é pecado. A minha calça é justa, é o número certo, tá? É isso, é o número. É a medida perfeita. A justiça de Deus sobre nós é a justiça perfeita. É assim que ele age conosco, e é assim que a gente deve agir com as pessoas. Mas tem uma outra palavra, bondade. Bondade. Você não vai fazer figurinha, né? Ah, então tá bom. O mundo age conforme os seus padrões. O mundo age conforme a sua injustiça. E de vez em quando a gente, como igreja, olha muito para eles. E pensa assim, nossa, como eles são prósperos. Na verdade, a gente tem uma tendência em nós a sempre olhar para os outros. E nunca estamos satisfeitos conosco. Hoje à tarde eu estava conversando com alguém da nossa igreja que lançou uma música. Não é a Silvana e não é a banda do Patrick e do Lorival. E eu peguei e falei para ele assim, cara, a sua música é muito boa e você tem que defender ela sim, porque foi o que Deus deu para você. A tendência é a gente olhar para os outros e sempre pensar que a música dos outros é melhor, que a vida dos outros é melhor, que a igreja dos outros é melhor, que o estilo e o casamento dos outros é melhor. O que eu quero te lembrar é o seguinte, o que importa é você com Deus nessa noite. Não é a igreja tal, não é o ministério tal, não é a pessoa tal, não é a música tal, não é a família tal. É você e Deus. As pessoas lá fora agem como os padrões do mundo. Não copie os padrões do mundo. As pessoas aqui dentro estão lutando como você está lutando contra um pecado e contra um coração muitas vezes duro. Então, eu e você precisamos entender que o nosso Deus está agindo em nós. Está operando em nós. Com a sua bondade, com a sua justiça no meio do seu povo. Quando ele caminha para o final dessa ideia, ele vai falar sobre aquilo que é para sempre. O versículo 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. A palavra sempre aqui é a palavra olam, que também pode ser traduzido por eternidade. Essa palavra aponta para um duplo aspecto. O sempre no sentido da ação de Deus enquanto nós estamos aqui, e a eternidade que está por vir. O Antigo Testamento tem expressões escatológicas presentes o tempo todo. O que o texto está falando? Se você continuar a leitura, ele vai dizer assim, aos que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Ele está falando de duas rotas presentes aqui, céu e inferno. E a gente não pode deixar de mostrar e de falar sobre isso. Aqueles que estão no Senhor estão na eternidade com Ele. Aqueles que não estão, caminham para a perdição. A nossa missão é proclamar o Evangelho. A nossa missão é falar de Jesus. O texto encerra com uma expressão que para nós é bem pertinente. Haja paz em Israel. Ontem Israel foi atacada e há uma tendência em nós de confundir o Israel político com o Israel de Deus. O Israel político não é a expressão bíblica que nós estamos falando aqui. Porque até mesmo dentro do Israel político, no tempo bíblico, havia pessoas que não seguiam o Senhor e seguiam falsos deuses e estavam no caminho de perdição. Quando ele fala de ímpio, não é só de gentil como ímpio. Está falando de povo dentro de Israel como ímpio também. Porém, a gente não pode negar que um ataque a Israel
nos lembra de promessas bíblicas acerca do fim. Só que talvez a melhor tradução não é assim, paz sobre Israel. O Peterson ia usar a expressão assim, relaxa. Como nós estamos em Montemor, a frase é a seguinte, descansa o coração. Essa é a frase. Descansa o coração. Por que ele pode dizer descansa o coração? Por causa do início do Salmo. O uso do Salmo, ele continuava caminhando em direção a Jerusalém, essa cidade cercada pelos montes, cheia de perigos, cheio de assaltantes, e ele caminhando para lá cantavam, haja paz em Israel, descansa o coração. Agora, quando eles chegam lá, eles podiam dizer assim, relaxa, nós estamos protegidos. No fim do Salmo, a gente pode dizer o seguinte, fique em paz, Deus está com você, fique em paz, Ele te protege. Eu acho interessante como a Bíblia ela faz uma progressão no culto. Ela começa com os altares em Gênesis, em Êxodo ela passa para o tabernáculo, em Reis passa para o templo, no Novo Testamento fala que Deus habita em nós, e esse Deus que habita em nós se reúne numa coletividade. Pode ficar tranquilo, há uma coletividade no qual Deus está presente, que nos abençoa, nos fortalece, nos guia e nos conduz. Isso significa que Deus usa um ao outro aqui para que haja paz dentro da igreja do Senhor Jesus. Somos perfeitos? Claro que não. Mas buscamos uns aos outros meios pelo qual a igreja pode ser fortalecida, abençoada e crescer na graça do Senhor Jesus. Então eu tenho... Eita, agora eu lembrei. Eu tenho 4 aplicações. A primeira delas, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, deve nos lembrar e levar até ao Salvador. Eles olharam para os montes. Para o que a gente tem olhado? Eu espero que no mínimo a gente esteja olhando para a palavra de Deus. De vez em quando a gente tem um morro do fogão para olhar o horizonte assim, aquele canyon bonito, né, tiozão? E lembrar de Deus. Tocar um ukulele com ganzá, cantar algumas músicas e lembrar do Criador. E ver vários montes em volta e no meio lá várias cidades. Aquilo que vemos, ouvimos, deve nos lembrar e nos levar até o Salvador. Segundo, o nosso coração, os nossos afetos devem estar firmados naquele que não falha e não oscila. Agora, eu e você oscilamos e oscilaremos. Na hora que eu escrevi, eu falei assim, a minha língua presa vai travar nessa hora. Então é para glorificar de pé, a língua presa não travou. Mas isso é verdade. Se você confia nos seus sentimentos, e isso é típico do mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, como que você avalia as coisas? Eu senti. É outra expressão para assim, o santo bateu. O karma entrou em sintonia. Eu estou muito espírita, volta aqui. O que eu quero falar? Não é sobre isso, não é o nosso sentimento. Não é nem o sentimento que a gente está sentindo pelas pessoas. Lá em Jeremias, capítulo 17, diz que maldito aquele que confia no homem. E vai falar depois que o coração é enganoso. Se você está confiando só no seu coração, eu preciso te dizer que você está confiando em algo que pode falhar. E que, via de regra, vai falhar. Porque eu e você oscilamos e oscilaremos mesmo. Agora, se você confiar no Senhor, se você seguir a Ele, se você viver com Ele, se você depositar os seus afetos, os seus sentimentos, aquilo que você pensa ter percebido diante do Senhor, Ele vai indicar o melhor caminho e a solução para isso. É que a gente prefere confiar nos sentimentos e não na oração. Ou quando a gente ora é aquela oração instantânea, rápida, né? A gente precisa gastar tempo nisso. Esse negócio é sério. Terceira aplicação. A nossa confiança precisa estar em Deus
e não em pessoas, por mais amadas e próximas que elas sejam. Esteja em Deus em primeiro lugar. E daí Ele te orienta a amar e confiar nas pessoas. Esteja com Ele. Esteja com Ele. Agora, se você não entendeu, daí você volta para o ponto 2. Quarta e última. Nós precisamos construir um ambiente no qual as pessoas percebam que Deus está conosco. Quando as pessoas entrarem no nosso carro, elas precisam perceber que a gente segue o Senhor. Quando as pessoas entrarem na nossa casa, elas precisam perceber que naquele lar o Senhor habita. Quando as pessoas conversarem com a gente na rua, elas precisam perceber que a gente crê no Senhor e que a gente segue a Ele. Como a gente vive num mundo virtual, as nossas redes sociais, o nosso histórico dos navegadores, precisam refletir que a gente segue a Deus e que Deus está conosco até ali. Então, para eu encerrar, o Peterson diz o seguinte: viajar no caminho da fé e fazer a subida até Cristo pode ser difícil, mas não é preocupante. O tempo pode estar desfavorável, mas nunca é fatal. Poderemos escorregar, tropeçar, cair, mas a corda há de nos segurar. Eu preciso ler isso de novo. Viajar no caminho da fé e fazer a subida até Cristo pode ser difícil. Vida com Deus nunca foi fácil. Se alguém falou que é fácil, eu preciso falar para você que não é. Mas ela não é preocupante. Lembra? Descansa o coração. O tempo pode estar desfavorável. Pode ter inimigo, pode ter assaltante, pode ter pedras no caminho, pode faltar água. Mas ela não é fatal. Você não está caminhando para o inferno. Você está caminhando para a eternidade com Deus. Nós poderemos escorregar, tropeçar, cair. Lembra, nós oscilamos. Não somos perfeitos. Decepcionamos as pessoas. Às vezes a gente não fala nem bom dia direito para as pessoas. Viramos a cara para as pessoas. Mas a corda há de nos segurar. Se você não entendeu, a corda é Deus. E é ela que nos segura. É ela que nos sustenta. É ela que não faz com que a gente caia. A corda é Jesus. E é tudo sobre Ele. Nós nos reunimos aqui, a nossa Jerusalém, cercada pelos montes e sobre o monte maior, na presença dEle, Jesus Cristo. E tudo que nós fazemos aqui é por causa dEle. Essa igreja não é perfeita, eu preciso repetir isso. Mas essa igreja é amada. O Senhor Jesus ama essa igreja. E a igreja é dele. E ele nunca deixou de amar essa igreja. Ele nunca deixou de sustentar essa igreja. O meu desafio, o seu desafio, nós que estamos aqui, é amar essa igreja. Essa igreja é amada pelo Senhor Jesus. Portanto, ela é digna de ser amada por nós. Você entrou aqui, você está aqui, você se identifica como parte dessa comunidade, dessa igreja. Ame essa igreja. Com todos os seus defeitos e com todas as suas falhas. A grama do vizinho, a outra igreja pode ser bonita e pode ter os melhores ministérios. Mas é essa igreja que Deus te plantou e te colocou aqui para amar a ela. E somente a ela. Eu quero chamar o pessoal do louvor. E a gente não podia encerrar com outra mensagem que não seja sobre ele. É tudo sobre ele.